Eu tô nesse exercício, sabia? Porque também as coisas estão sendo tão atacadas, assim, que eu tenho buscado... Mudei muito. Tô tentando abrir e trazer várias opções, sabe? Pra pensar um ponto só. Ai... Teatro é uma coisa profunda. Teatro, eu acho que o teatro, para mim, ele vai se reformulando sobre o que é, sobre como se configura na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida da sociedade. Mas, no geral, quando eu penso em teatro, eu penso na minha sobrevivência, penso na sobrevivência dos meus amigos, e sobrevivência no sentido pleno da palavra, porque existem 1000 tipos de experiências, 1000 tipos de seres humanos, né? E cada ser humano se dá de um jeito no mundo. E o jeito do artista, especificamente do artista, da artista de teatro, é um jeito que tem a ver com uma crueldade consigo, assim, de entender que você vai passar por muitas coisas e às vezes você pode ser muitas coisas e não pode ser você mesmo. Isso foi muito tempo uma realidade pra mim. E aí... Agora eu tô entendendo o extremo oposto disso, de não ser nada além de mim mesma. E do que o meu eu representa no teatro e no teatro sorocabano. E creio que sou otimista demais e amo demais teatro. Eu acho sempre que teatro é a saída e a solução para todos os problemas, porque para mim quando eu tô criando, eu me sinto humana, eu me sinto viva, eu me sinto plena. A sala de ensaio é o melhor espaço para mim e tenho conversado com muitos amigos, entendendo que esse lugar que a gente cria, que é um oásis, que é um espaço para mente, corpo, alma, espírito, se conectar, entrar em confluência, para a gente poder se expressar e dizer para o mundo as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente acha que precisam ser melhoradas e as coisas belas. Eu devia ter uns 13 anos, 13, 14 anos. Estudava numa escola, uma escola pública, e eu comecei a ficar descontente, comecei a ficar rebelde, revoltada. E eu escutava muito hip hop, assim, eu era encantada pelo movimento hip hop, tinha muitos amigos que cantavam, já arriscava escrever umas coisas e tal, estava sempre atrás do movimento, ia atrás, enfim. E aí eu comecei a achar que estava tudo errado na escola e que eu não tinha que estar lá e que eu estava obrigada, e é uma situação tensa, assim. E aí um dia passou um cara na porta da minha sala de aula chamado Tom Barros. E o Tom Barros... minto, já tinha uma oficina de teatro na minha escola, mas eu achava que quem fazia teatro era só gente chata, sabe? Gente exibidinha assim da escola. Falei, eu não quero ficar com esses caras não, porque eles são um paia. Eles não têm nada a ver. Aí o Tom passou e falou que os ensaios iam rolar durante o período de aula. Daí na hora eu falei, claro, me leva. Como é que vai ser isso e tal, não sei o que. A gente vai montar um grupo e a gente vai ter que sair da sala de aula para ensaiar. Aí eu falei, claro, é óbvio. Eu e um grande amigo, um querido, que é o Flavinho Queiroz. E aí a gente saiu da sala de aula para fazer teatro. Aí depois eu me envolvi com o Grêmio, depois eu me envolvi com a biblioteca, e assim foi. Quando eu percebi, eu estava envolvida em todas as questões da escola, assim, nos projetos de arte, de cultura, nos projetos de final de semana.
E aí não parei nunca mais, eu me encantei, eu me apaixonei. Mas é porque eu tive um cuidado muito especial, o Tom foi muito cuidadoso. E já tinha um grupo de teatro, que era o pessoal do grupo Ábada, que é o Flávio, Zanella, Alessandra, assim, uma galera, Cláudio, Diego, Tio Mo. E aí todo esse pessoal já estava na escola, fervendo, fazendo coisas, mas eles eram de outro período. Então eu comecei a me aproximar muito deles. E à medida que eu mais me aproximava deles, eu me distanciava muito da sala de aula. E foi por isso que eu comecei a fazer teatro. No princípio foi para fugir da sala de aula. Depois eu me apaixonei, não parei nunca mais e também fui descobrindo outras coisas. A escrita, a leitura, a relação com o corpo, com a dança, com a cultura popular, com a musicalidade, enfim. A minha vida foi se enchendo de sentido e significado a partir desse meu primeiro contato com a arte. Assim, foi muito especial. Na minha casa... a minha casa sempre foi... Eu morei sempre com a minha avó, assim. Com a minha avó e a minha mãe e até meu pai. Uma época a gente morava com a minha avó. E ela sempre falava que a nossa casa era um quilombo. Desde pequena eu tenho a noção dessa palavra, assim. Ela sempre falava, isso aqui é um quilombo. Todo mundo chega, todo mundo fica. Todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo samba. Minha casa sempre foi esse lugar, assim. Eu sou filha única, mas eu cresci com 7 primos. E durante um período todo mundo na mesma casa. 5 na mesma casa. Então, era criança por todos os lados, assim, a gente era uma montoeira de gente para pouco espaço. Mas a gente tinha muito disco de vinil, a gente ouvia muita música. Eu ouvia Boca Nervosa, Bezerra da Silva, Alcione, Fundo de Quintal, Originais do Samba, Leci Brandão. Eu era encantada por esse mundo do samba e também... da música negra norte-americana, Michael Jackson, Diana Ross e por aí segue. Então a gente era muito expressiva. A nossa brincadeira era brincar de ser cantor, assim, de ser bailarino, de ser palhaço. Eu e meus primos, a gente tinha um grupo, a gente era os roller boys. E a gente dava rolê pelo bairro de patinete, patins e fazendo rima, assim, eu adorava fazer rima, eu e meu primo, assim. Então, eu cresci num ambiente que eu sempre fui muito livre, eu fui uma criança que teve infância. A minha mãe, minha avó, meus tios, minha madrinha, enfim, todo mundo fez de tudo para que eu pudesse brincar de verdade. As questões sociais demoraram para se esbarrar em mim, assim. Eu sabia que a gente era pobre, eu sabia que eu era negra, eu sabia que eu era mulher, minha mãe sempre deixou isso tudo muito claro. E eu fui preparada para isso, fui preparada mesmo, assim. Ó. Eu sempre falo que elas me deixaram pronta para guerrilha. Porque você não vai abaixar a cabeça, você não vai fazer isso, se alguém te bater, você revida, se falarem isso, você fala aquilo. Então, eu tive uma estrutura familiar. Não tinha ninguém artista especificamente, mas todo mundo era artista. Depois eu fui entendendo, falei, nossa, meu tio canta muito, meus tios têm uma voz maravilhosa, minhas primas também. Minhas primas têm muita facilidade com instrumento e são super afinadas com tudo. Todos os meus primos tocam, todo mundo em casa toca algum instrumento. Você chega na casa da minha avó, tem timba, tem pandeiro, atabaque, violão, sabe? Os primos vão levando coisa e vai ficando. Mas quem foi mesmo para viver arte profissionalmente fui eu. E até teve um período que isso foi um conflito, porque minha mãe é da área da saúde, é enfermeira, auxiliar de enfermagem, e ela ficava muito preocupada. E eu era, tipo, bem maluca, fazia oficina na Oficina Cultural Grande Otelo 24 horas do meu dia. Eu ia pra Fundec, era Fundec Oficina e teatro na escola. Eu ficava assim, fazendo... e também era apaixonada pela biblioteca, quando a biblioteca era onde hoje é o Shopping Ciané. Eu saía de lá da Vila Helena andando para vir emprestar livro e ficava deitada lá nos espaços lendo. Enfim, eu tive um processo de infância e juventude muito forte, muito ligado à literatura e à música, principalmente. Aí quando o teatro entrou, tudo isso se juntou, assim. Mas a minha família sempre me apoiou muito e sempre foi a minha referência.
Até hoje eu chego em casa e fico super inspirada quando eu ouço as conversas, quando a gente está junto. A minha avó, ela encontrou uma forma de manter todo mundo junto e até hoje puxa a orelha dos meus tios, não tem assim, sabe? Ela é muito... A minha família é matriarcal, eu sinto isso, assim, a gente é bem matriarcal e as mulheres têm um poder muito grande. Eu nunca me senti menor, eu nunca... elas me ensinaram, assim, com exemplo, né? Elas me ensinaram que eu podia ser o que eu quisesse. Minha mãe ficava preocupada pela questão financeira. Falava, mas e aí, como é que você vai viver? Eu não vou viver para sempre. Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai pagar suas contas? E eu falava, não, mãe, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Criancinha e o Senhor. Meu coração lateja, pula, um tiro em cada esquina e a saga continua. Eu piro, eu surto, eu viajo, eu sonho todo dia com a máxima alegria. Liberdade toma a rua, as águas vão correr, cultura, time, testemunhas. Eu acho que a ideia de ser profissional das artes, para mim aconteceu muito cedo, muito cedo. Eu sempre vislumbrei coisas além do que estava acontecendo só ali no palco. Porque eu também moro numa comunidade, né? Eu moro na Vila Helena, sempre morei lá. E a época que eu conheci o teatro, o bairro era muito complicado. Eu perdi amigos, assim. A gente teve uma época, tinha semana que a gente não ia para a escola, porque tinha uma lista e determinados alunos iam morrer, e morriam mesmo. O tráfico era muito pesado e tinha um embate muito forte com a polícia, enfim, era muito violento. Foi bem nessa época que eu entendi o teatro como possibilidade, por isso que eu disse de sobrevivência em todos os sentidos. Também emocional, psicológica. E eu entendi que podia ser financeira quando... A primeira vez, quando eu subi no palco e foi tão bacana, porque eu estava ali na minha escola, eu conhecia todas aquelas pessoas e a gente fez um texto denso, assim, não foi... A gente não montou a gente não fez teatro infantil na escola, a gente foi montar uma história de uma família, de um cara que morria e eu era mãe, assim... Então, foi uma carga para mim de densidade. Quando eu estava ali no palco com aquelas pessoas que eu sempre vi me olhando, falei, meu, eu preciso fazer isso virar minha vida, eu quero sentir isso para sempre, eu quero que isso se repita e tal. Mas, como boa favelada, eu já estava pensando lá na frente, eu preciso comer, eu preciso pagar conta e tal. E eu sempre fui de grupo de teatro. Agora que eu estou pensando mais solo e fazendo coisas mais solo. Eu fui por muito tempo integrante do Nativos Terra Rasgada. E quando o grupo começou, a gente começou a desenvolver uns projetos. E aí o Fernando Lomardo, que é um figura, um mestre pra mim, assim, nossa, sempre gosto de falar o nome dele, de lembrar os ensinamentos que ele me deu, porque ele é realmente um mestre na arte do teatro. Desenvolveu um projeto em parceria com o Flávio, que era meu diretor, e a gente foi fazer teatro escola. E eu me senti rica, assim, porque a gente chegou a fazer, sei lá, a gente fazia 6 apresentações no mesmo dia, numa época em que era viável a escola sair com as crianças, ir para o teatro, e isso era um fervo, tanto para os alunos quanto para a gente. A gente alugava, não lembro em que regime que rolava esse aluguel, do Getúlio, e a gente ficava lá, passava o dia inteiro, ia apresentando, e saiu um grupo, entrava outro, e aí no final do dia eu lembro, nunca vou esquecer isso, do Fernando e do Flávio, que era muito bonito, que o Fernando pegava todo o dinheiro que entrou de todas as escolas, a gente sentava numa mesa, contava todo o dinheiro e dividia em partes iguais. Isso para mim ficou muito, muito forte e eu tento trazer essa experiência, assim, sempre de entender todas as funções igualmente, porque todo mundo trabalha igual e tal. Claro que assim, eles faziam uma produção também e acredito que eles recebiam por isso, mas aquele trabalho ali da cena que a gente estava fazendo e o contato direto com as pessoas, a gente recebia igual. E aí eu falei, bom, é isso mesmo que eu quero da minha vida. Eu sempre fui muito fã
do movimento hip hop, especialmente das letras das músicas. Eu sempre fui muito apaixonada por Racionais MCs e tal, tipo, Sobrevivendo no Inferno era o disco da minha vida, também figuras como Negra Lee, que chegaram depois pra mim, e aí eu fui vendo também a forma diferente das mulheres escreverem, das mulheres negras escreverem, mas eu sempre tive uma relação muito forte com a escrita. E algumas escritas me atravessaram muito e foram minhas influências, minhas referências, e atravessam até hoje, como do rap, Racionais MCs, mas também do samba, assim. Nossa, Beth Carvalho morreu recentemente, né? Assim, tem umas letras que eu, ouvindo, eu pego pra ler e falo, meu, a gente sabe fazer poesia como ninguém. O samba, pra mim, é incrível. Também dramaturgia, sempre me encantei com teatro de rua, teatro popular, as músicas da cultura popular. Fui fazer dança popular, fiz durante muito tempo, né? Me envolvi com maracatu, coco, enfim, jongo. Fui entendendo o quanto isso era meu e o quanto, né, a vida e o mundo me afastava disso, porque é muita potência, né? Quando a gente se encontra com o que é nosso, a gente fala, bom, isso não é só uma influência, não é só uma referência. Isso me constitui como ser humano. A música faz parte do que eu sou, a cultura popular faz parte do que eu sou, o teatro faz parte do que eu sou. Então, eu acho que tem as letras, as escritas das artes, do movimento hip hop, do samba, da cultura popular, as dramaturgias. Eu lembro que eu gostava muito quando tinha festival de teatro em Sorocaba, e eu ficava encantada vendo um grupo atrás do outro, um texto mais diferente que o outro, adaptações, e eu sempre escrevi muito. Antes eu achava que era diário, mas depois eu fui lendo e falei, não, isso não é só diário, eu tenho coisas aqui. E hoje as minhas referências são, assim, fortemente as mulheres negras, as mulheres feministas negras. Leio muito e tenho aprendido demais com pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu acho que isso chega tarde pra gente, mas chega em tempo, né? Chega no tempo certo. E eu finalizei recentemente o mestrado e tive referências muito importantes, assim, não só para a escrita da minha dissertação, mas principalmente para a continuidade da minha vida, assim, né? Porque a gente vive épocas muito conturbadas, então ser artista também é ser muito sensível. E eu confesso que fiquei muito abalada, assim, com os acontecimentos políticos, com tantos cortes, perceber numa cidade como Sorocaba a perda da Grande Otelo, o quanto isso significa. E aí essas mulheres têm me dado um escopo muito forte. Para de graça, menino, e reza direito! Eu acho que a minha história foi me levando para um lugar de muita observação, e uma observação muito crítica, principalmente do teatro sorocabano. Eu passei por muitos grupos de teatro, de dança, de cultura popular e tal, e aí eu comecei a ficar incomodada, mas não incomodada assim, ai que chato, não era nesse lugar, era de um lugar de dor mesmo, de ser quase sempre a única mulher negra, e de não ter nem ferramenta, nem força, nem nada para falar sobre mim, para dizer o quanto eu estava sendo sufocada e invisibilizada dentro dos espaços que eu sempre vivi. E eu percebi muito isso estando dentro da escola, porque eu me formei em arte e educação, tinha uma vivência intensa nos grupos de teatro, oficina e tal, e o que me possibilitou, ainda bem, porque eu não queria, né, não queria me envolver tanto com a educação, mas eu tive que ir, porque não era só a forma que eu tinha de pagar as minhas contas e de sobreviver, mas também de me sentir útil, de me sentir viva e atuante na sociedade, de compartilhar tudo que eu tinha aprendido, porque também na graduação eu era uma das únicas negras, então eu pensava, bom, eu tenho que estar nos lugares, eu tenho que falar e tal. E aí na escola eu fui observando o lugar que as meninas negras estavam, que era o mesmo lugar que eu ocupei. E era sempre lá no fundo, e era sempre de relações estranhas, relações esquisitas, ao mesmo tempo que todo mundo gosta de você, você é a primeira
a ser taxada, você é a primeira a ganhar um apelido, você, às vezes a violência é muito física, e puxão de cabelo, e isso e aquilo, as agressões. Eu fui reconhecendo muito a violência que eu vivi através da violência que eu tentava extirpar das minhas alunas negras. Então, quando eu resolvi fazer a dissertação de mestrado, é porque eu estava exausta do teatro, eu estava exausta das relações, eu estava cansada de estar na escola e senti que eu estava patinando, não saía muito do lugar com os meus projetos. Também quase sempre a única arte educadora negra na escola. Aí primeiro, quando eu entrei no mestrado, eu quis criar um panorama para ver quem são os artistas negros do teatro de Sorocaba e região. Aí fui contando, fui conversando com as pessoas e fui entendendo, bom, é isso mesmo, eu não estou viajando. Sou eu, fulano, daí fiz uma tabela e eu me surpreendi muito porque tem muita gente nova negra, tem o pessoal que está sendo formado pelo Senac, enfim, mas é aterrador quando você pensa em números. A gente faz parte de uma estatística que elucida o quanto também as artes são racistas no Brasil. Entendi que o meu papel, nesse momento, há 2 anos atrás, era fazer um processo de escrita, registrar isso, porque ainda hoje as pessoas estão dizendo que a gente está viajando, afinal, né? Racismo é coisa rara no Brasil. Precisava ter um material palpável, precisava ter respaldo teórico de força, para que esse material viesse à luz. Mas eu não queria fazer só isso, eu também queria ter a minha pesquisa cênica atravessando todas essas coisas, todas essas informações. E aí, agora que eu terminei, eu estou entendendo formas de criar um espetáculo, um texto. Escrevo muito, mas efetivamente ainda não pude ir para a cena com as informações e com o respaldo teórico que eu encontrei nesse momento para dizer o que é claro e evidente. As mulheres negras sofrem mais violência no Brasil e no mundo do que qualquer outra mulher. No geral, as mulheres não brancas, né, quando a gente vai pensar no mundo. Mas aqui no Brasil, o processo de racismo, de machismo, a violência e a desigualdade social geram abismos que nos separam da arte, nos afastam da arte. Se para uma mulher branca é muito difícil se manter nas artes, para uma mulher negra isso é muito mais complicado. E às vezes não é por questões financeiras, às vezes as mulheres negras têm acesso, mas não têm o apoio devido que é preciso para se desenvolver um processo criativo com plenitude. Porque participar, você pode participar de muitas coisas. Agora, se sentir artista, atuante, sabendo quem você é e podendo dizer de si mesma, é muito diferente. Eu acho que a academia, ela possibilita que a gente amplie as nossas redes. Eu fiquei com a impressão, até conversei isso com alguns amigos, de parecer ingênuo demais o nosso trabalho, assim. A gente tem dificuldade de reconhecer a potência, a amplitude, o alcance, as mudanças efetivas que a gente pode começar a semear. A gente, quando está na prática, tem muita dificuldade. A nossa tendência é ficar realizando nossos trabalhos, circulando e tal. Mas, por exemplo, eu sinto uma dificuldade imensa de registro. A nossa memória, a memória do teatro sorocabano é muitíssimo complicada. Se alguém começa agora a fazer teatro na cidade e se pergunta quem são os diretores, quem foram os diretores, quem estava dirigindo em Sorocaba há 30 anos atrás, que foi quando eu nasci, 33 anos atrás. Mantovani Mantovani é sempre uma referência, né? E quem mais? Eu, por exemplo, fui procurar algumas pessoas para perguntar quem eram as atrizes negras de Sorocaba antes de 92, 93, quando eu estava começando a dar os meus primeiros passos no teatro. Quem são essas mulheres que ficaram para trás, que ninguém lembra nome? Às vezes você vê uma foto e fala, nossa, tem uma atriz negra aqui. Quem é essa mulher? É assim, muito complicado, né? Então, acho que o teatro tem essa dificuldade de registro, tem
a gente tem dificuldade de falar sobre o próprio trabalho, de falar da importância, de lutar pelas artes, não estou nem falando no sentido de militância panfletária, mas estou falando de dialogar com as pessoas e conseguir dizer a profundidade que isso tem. Porque a gente não está trabalhando pela forma, pela estética, porque às vezes as pessoas têm essa noção, né? Ah, não, você paga 10 lão para ver um ingresso, que hoje está muito difícil, as pessoas não querem pagar, não tem condições às vezes, mas também não foram formadas para isso. Então, você vai ver um espetáculo e fica muito distante de você. Como a gente aproxima as pessoas da vivência artística, não só no teatro, né? Mas as outras artes também. Então, eu acho que a academia possibilita a gente ampliar o olhar sobre o que a gente mesmo está produzindo. Para mim, pelo menos, isso foi cabal. E as referências que eu fui captando, que eu fui chegando, outras vozes, outros olhares, você saber como vive, por exemplo, um grupo de teatro na África hoje. Para mim é um negócio que fala, a gente tem muitos vínculos, muitas conexões, a gente precisa saber falar, saber escrever, cada vez mais saber escrever, cada vez mais ter serenidade para defender a importância das artes, porque também a gente está vivendo um processo político em que houve uma subversão muito grande, uma inversão muito grande, né? A gente, essa coisa de artista vive para mamar na teta do governo e não sei o que, lá. Não, arte é direito. A arte e cultura devem ser garantidos pelo Estado. A gente não está mendigando nada, não está mamando na teta de nada, inclusive porque as tetas não existem mais. A gente está sendo só assim, né, solapado, violentado, atropelado por uma onda. E que tá difícil sair, como coletivo, difícil sair, porque tem muitas ações, muita resistência. E eu confio nessa resistência, assim, nas micropolíticas que os grupos de teatro, dança, enfim, que os movimentos sociais, os movimentos feministas, o movimento negro, esses movimentos vão criando micropolíticas, criando fissuras a ponto de discussões como racismo, feminismo, homofobia, estarem na ponta da língua de qualquer adolescente hoje. Então isso é muito valoroso e por isso também um retrocesso, né? Assim, acho que a gente entendeu de novo o poder que a gente tem pelo enfrentamento que a gente está tendo, assim. Assim fiz, voltei, aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos da minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar, extasiada, os olhos de minha mãe, sabe o que eu vi? Vi só lágrimas, e lágrimas, e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a sua face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Rio calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as suas lágrimas se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos da minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos da minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto da minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente meu rosto, me contemplando intensamente. Enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, a minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Eu gosto de pensar na palavra
Eu sou apaixonada pela palavra, pelas palavras, me encanto sempre. E gosto de escrever fazendo brincadeiras, jogos de palavras. E acho que no teatro contemporâneo, a palavra ela vai para lugares e ela fica muito simbólica e ao mesmo tempo que ela também pode ser trabalhada com muita concretude. Eu tenho tendência a ser muito verborrágica e falar, escrever, mas também tenho conseguido entender melhor através de obras de teatro contemporâneo, de dança contemporânea, o quanto a palavra também vira um apoio ali, vira uma muleta, e às vezes o corpo em cena, a expressividade do corpo em cena fica podada, porque a gente tem a palavra, às vezes sai daqui para cá, né? Então eu gosto muito quando eu vejo artistas que buscam a palavra lá, assim, né? A palavra do âmago, a palavra da víscera, a palavra da vida mesmo, né? Uma palavra cheia, profunda. Eu gosto muito, eu passei um tempo estudando o Artaud e eu acho que vejo ali nas premissas do teatro artaudiano, das buscas e da loucura toda, né, que é pra gente hoje ler Artaud e entender aquilo, porque também é uma doença. Então sempre pra mim tem essa coisa de ser muito bonito, muito profundo, muito... A palavra é comunicação, mas também pra gente, a gente fica buscando formas de se comunicar e acertar na palavra, né? E quando eu penso em Artaud, na dificuldade que ele tinha, né? Eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar, dizia Artaud, né? E depois dizia, é possível pensar? Então tem essa coisa de você, através da palavra, você chega em lugares muito incríveis, mas também na comunicação a palavra pode te podar. Então a palavra precisa ser medida num processo criativo. E eu acho que essa vai ser a minha busca quando eu conseguir ir para a cena. Que palavra é essa que eu vou dizer? Eu vou dizer palavra, como essa palavra vem, de onde ela surge, a que histórias, a que memórias essa palavra está ligada. Eu posso criar uma palavra nova, como Guimarães Rosa, posso ter um neologismo meu, enfim, 1000 questões com a palavra, mas gosto também do silêncio da palavra. A relação com o público é sempre uma questão, assim, sempre o X da questão, porque teatro é arte, a sensibilidade, a resistência, a sobrevivência, mas também a comunicação, né? Então, eu também lembro dos períodos em que eu era adolescente, de ouvir pessoas como a Ângela Barros, que é uma grande atriz e foi diretora aqui em Sorocaba por muito tempo. Lembro da Ângela dizendo, teatro não é só o que a gente está fazendo aqui na sala de ensaio. O teatro acontece entre você e seu público. O teatro é ali um instante único e irrepetível em que você diz uma coisa para alguém. Isso precisa ser muito valorizado, né? Esse alguém que está te ouvindo precisa ser muito respeitado. E eu acho que, no geral, os grupos têm produzido feito muito projeto de formação de público, de diálogo. Quando eu morava em Santiago, eu lembro que tinha um festival que chamava Santiago a Luca, Santiago a 1000 pesos, que era um festival muito barato. Foi a primeira vez que eu vi, por exemplo, o Vertigem. E esse festival me ensinou muita coisa, porque eles não tinham só o espetáculo. Os espetáculos, eles tinham um processo com o público e eram produtores, diretores que ficavam durante o dia se relacionando com espectadores. Era um festival para os espectadores. Então você não faz teatro, mas você curte muito. Então você vai lá, você vai ouvir um diretor de teatro do Brasil, você vai ouvir um diretor de teatro da África, você vai ouvir um diretor de teatro, sei lá, da Europa, falando dos processos, falando sobre como a gente chegou nesse texto, por que esse texto é importante, quais são ali as entrelinhas que esses corpos estão dialogando, que é preciso falar. Então, assim, formar o espectador é uma questão. E aí, tá na sala de ensaio, e
que isso não tem a ver com o artista do corpo ali, né? Isso é um trabalho que precisa ser pensado e feito, mas hoje eu venho cada vez mais pensando que é uma responsabilidade minha também enquanto artista, mas a minha responsabilidade primordial é me responsabilizar pelo meu ato teatral, pela minha cena. E sobre isso, eu acho que a gente sempre pensa em quem recebe, né, essa informação. E eu tenho ido muito para performance e teatro contemporâneo no geral, entendendo que esse espectador não é um mero receptor. Essa pessoa também está sentindo ali e tentando, por uma relação humana mesmo, chegar nesse sentido, primeiro, que é de respeito, de estar na convivência, na presença. Teatro também é a arte do encontro, né? Cada vez mais difícil com tanta tecnologia a gente se encontrar. Então, pensar nesse público como um ser humano e tão, assim, tão cheio de possibilidade como você, muda muito a perspectiva para a criação, né? Porque uma coisa é você ensaiar uma peça, montar, andar para lá, andar para cá, ficar decorando o texto. Claro que isso é bacana também, mas eu acho que tem outras coisas do olhar, né? Às vezes do toque, de uma sensibilidade mesmo, de estar e de responsabilidade, porque o teatro também forma opinião. E a gente nunca pode esquecer disso, que a gente está formando pessoas e às vezes provocando feridas ali nas pessoas que não pensam da mesma forma que você. E nem tem que pensar, né? Porque justamente o bacana do mundo e do teatro é a possibilidade de todo mundo ser diferente, porque a gente é diferente. E eu gosto muito de pensar a relação com o público agora, 2019, num lugar de muita verdade, assim, na verdade do instante já. O que a gente é capaz de fazer agora? O que nós dois aqui vamos produzir nesse encontro? Eu fiz muita coisa, nossa, eu fiz muita coisa no teatro, assim, e aí virou uma mistura louca. Teatro para mim hoje também é cultura popular, também é música, também é escrita, e não escrita só dramatúrgica, né? Mas eu pontuo alguns momentos, assim, na minha história como atriz, que foram bem... que criaram, assim, sabe, um tensionamento, assim, na minha cabeça e no meu corpo e no meu fazer, que criaram ali coisas importantes, assim, muita provocação. Eu acho que eu passei muito por teatro de grupo, fui fazendo teatro de grupo, teatro de rua e tal. E aí, quando foi em 2009, eu tinha terminado a universidade, tinha ido fazer intercâmbio para Santiago e tinha voltado. E eu voltei assim, sem me encaixar em nada, questionando tudo, tentando entender como é que eu ia criar depois de tanta coisa, quem eu era, como voltar, enfim. Eu não queria ficar aqui, eu queria continuar viajando, mas não tinha grana para continuar viajando, enfim. Desde essa época, desde 2009, eu queria fazer mestrado, especialização e não conseguia. Aí eu me encontrei com amigas, Vanessa Soares, Camila Rocha, Ana Antunes, Joyce Caus, que fazia nossa iluminação e ajudava a gente a pensar no projeto como um todo. E a gente escreveu um projeto que chamava Banzo. Banzo a grosso modo, Banzo é a saudade, né? Que o escravizado sentia de África e que a gente sente hoje, a saudade de alguma coisa que a gente nunca viveu, de uma liberdade lá que existia, quando a gente nem sabia que a gente era negro, porque todo mundo era negro, né? Quem chama de negro é o branco. Enfim, e aí a gente foi pensar sobre essas coisas, escrevemos o projeto Banzo, e desse projeto a gente vivenciou uma série de oficinas com Ademir Barros dos Santos, com Ana Maria, Marco Pereira, enfim, a gente foi encontrando também o movimento negro. E durante a temporada do PAO, a gente foi sacando a importância de estar ali 4 mulheres em cena com essa temática. O nosso texto era criado a partir das mitologias de orixá, o nosso movimento era a partir das danças de orixá, a partir, enfim, das culturas populares. A gente foi estudar com Augusto Omolu, que é um grande bailarino baiano, também ator do Odin, enfim. Aí a minha vida fui entendendo muita responsa, assim, sabe? Falei, não é só isso, é muito mais profundo do que eu ficar pensando pra onde eu vou, o que eu vou, como eu vou fazer. Eu tenho que fazer, pô, eu tenho que estar aqui com essas minas e a gente tem que criar muito.
Só que no final desse projeto eu entendi também a diferença de ser só mulheres criando, as problemáticas de ter 3 mulheres negras no espetáculo, o quanto a questão de classe atravessou o nosso processo, e a gente conseguiu durar exatamente o tempo do projeto da Link. O Paó não fez outra temporada, e isso me marcou muito. E aí depois eu fui viver em coletivo, eu vivi o coletivo Nonada e o coletivo C. E outra janela grande se abriu para mim, porque eu já tinha essa informação pesada, assim, né, da prática de juntar mulheres negras na cena teatral. E aí quando eu fui me envolver com os coletivos que eram majoritariamente brancos e que eu entendi de verdade o que é trabalhar em coletivo, que teatro de grupo é teatro de grupo, às vezes não é nem colaborativo nem coletivo. Quando eu fui estudar isso, entender que coletivo tem ali uma dimensão complexíssima de realmente todo mundo ter parte nesse processo, e que eu talvez tivesse a vida toda pouquíssimas vezes tendo feito parte da criação, da ação, da produção e opinando ali com propriedade, aí a minha cabeça expandiu muito, assim, estar em coletivo, a experiência de brigar, às vezes literalmente, por determinadas coisas, poder pautar coisas, é muito diferente da relação que eu tinha vivido antes de teatro de grupo e de teatro de rua. Então, acho que a experiência coletivizada da criação é uma coisa que me marca muito. Menina, espelho das águas, de água doce, lábios de carmim, trazei bons filhos pro ventre que clama, mamãe Oxum traz bons frutos pra mim. Toda noite, todo dia, é só a cachoeira que abafa e que abriga. Eu cheguei num ponto de ser atravessada por muitas coisas, assim, sabe? Pela experiência. E agora, especificamente nesse momento da minha vida, eu tô numa encruzilhada, assim, numa encruzilhada. Porque eu tô desenvolvendo um projeto de continuidade, né, da minha dissertação, que poderia ser um doutorado. Ao mesmo tempo que estou escrevendo um solo, a convite da produção do SESC, a produção do Experimentação. Então eu tenho as duas coisas que eu passei a vida inteira fazendo na minha mão ao mesmo tempo e tentando fazer uma convergência, uma confluência, que é a arte e a educação, a questão de eu ter estudado no mestrado a trajetória de vida de mulheres negras no teatro e como todas essas experiências negras têm a ver com o contexto histórico. Não é possível ainda falar de mulher negra nas artes sem falar de 1800, sem falar do processo de escravidão, sem falar de abolição, sem falar da ideologia falsa de democracia racial, sem falar do atual contexto político. Não é possível, porque a nossa vida está conectada com tudo isso. E o olhar que, sobretudo, o público que é bastante branco, principalmente em Sorocaba, porque é difícil descentralizar a arte, né? Então, esse olhar do corpo branco sobre o corpo negro, não tem como ainda não falar sobre isso. Então, eu tenho toda essa teoria e toda a prática que eu também construí na minha vida e estou tentando convergir. Agora, eu tenho uma sensação muito maluca, ao mesmo tempo que eu me sinto mais artista que nunca agora, porque eu construí... eu e meu companheiro, a gente construiu a nossa casa para que lá fosse um oásis de criação, para que eu não tenho móveis no meio da minha casa, então eu estou escrevendo, de repente se me dá louca, eu posso levantar e dançar, posso gingar, posso sambar, posso tocar um instrumento. Eu construí a casa para isso, a gente construiu. Aí ao mesmo tempo que eu me sinto muito artista, eu sinto um peso profundo de como mobilizar isso, como produzir um trabalho sendo uma mulher negra, arte educadora, periférica, enfim. Aí tô com calma também. Aprendi a ter calma, me cuidar, respeitar meu tempo, entender que eu vou ser artista sempre mesmo, então eu quero voltar para a cena
assertiva. Assertiva em relação a mim, né? Não aos processos, porque, enfim, eu gosto muito do que a Cleide fala sobre performance, que a gente pensa 1000 dispositivos na sala de ensaio, em grupo ou em solo, mas aí tudo isso vai para as cucuias quando você está na relação, porque as conexões que as pessoas vão fazer você não domina. Quem faz teatro não tem controle sobre absolutamente nada. Enfim, aí eu tô com essa dificuldade agora de entender como eu vou materializar os meus trabalhos, porque eu tenho muita coisa escrita, tenho algumas coisas prontas, eu escrevo desde poesia, tenho lá... Eu acho que eu já tenho um livro de micronarrativa poética. Eu fiz uma oficina uma vez, na Grande Otelo, e eu me encantei pelas micronarrativas, então eu escrevo em pequenos papéis. Aí eu também tenho letras de música e fico enchendo o saco das minhas amigas pra gente ter uma banda performática, tipo as Orquídeas do Brasil, que eu amo. Aí eu tenho esse solo, aí eu tenho que eu tô, assim, forçando também os meus amigos negros pra gente se manter em coletivo. Aí a gente tá criando um coletivo que chama EBAN, Estudos de Brasilidades e Artes Negras, que é justamente para discutir essas questões do corpo negro nas artes cênicas aqui de Sorocaba. Então, assim, ó, eu tenho 1000 coisas. Agora, tudo, money, cash, assim, tá faltando. E aí eu vou entender que coisas assim, vão ser possíveis de botar em prática sem grana. Porque terminar o mestrado, é uma experiência louca de alegria e ao mesmo tempo é conturbado. Você tem um mundo aberto à sua frente, mas as experiências que você acabou de viver ainda estão aqui, então tem lugares que eu não vou, tem coisas que eu não vou fazer mesmo. Então também estou selecionando melhor, escolhendo. Eu estou melhorando a minha relação com as tecnologias, assim, e teve um tempo que eu estudei, quando a gente estava no Nonada, dramaturgia de hiperlink, que é a gente ter 1000 janelas, mas ao mesmo tempo você é acessando 1000 coisas. E na real, o que é que você está fazendo, né? O que é que você está acessando? O que é que você faz? Ação, né? Qual é a sua prática no mundo? Então, eu sempre fui muito hostil com as tecnologias, assim, isso arredia mesmo. As pessoas me mandam mensagem no Facebook, eu passo meses sem responder, porque às vezes eu passo um mês sem entrar no Facebook, e enfim. Porque eu fico pensando que o meu eu, assim, esse meu corpo, essa minha estrutura, essa minha existência, já passou por tantas coisas, e quando eu falo eu, esse eu não sou só eu, é um eu que é nós, que é um eu que carrega uma série de outras vozes. Eu fico encasquetada com a rua, sabe? Com a vida real, com o cotidiano, com a vivência dos grupos. Então eu faço questão de estar presente, assim. Chamo muitas pessoas para minha casa. Então tem essa relação com a tecnologia, que eu fico arredia, mas ao mesmo tempo que eu amo de um tanto, porque me apresenta ao mundo, né? Eu ali, meu notebook, acessando coisas. E eu tenho entrado muito em contato com coletivos negros, com mulheres, grupos de mulheres negras, escritoras negras, atrizes negras, cantoras negras. Basicamente, a minha dissertação foi isso, assim, né? Eu fui criando uma rede de mulheres negras para poder falar, para entender quem eu era e tal. Mas o que eu tenho pensado muito é sobre o amor. Olha só que louco, né? Tecnologia, internet, que me leva a pensar hoje sobre as formas de amar, assim, e como é um sentimento tão grandão e que a gente fica perdida no meio dele, porque parece que amor é uma coisa que vai acontecer entre um casal, entre 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, enfim, ou um trisal, 3 pessoas. Mas, lendo, eu tenho me reapaixonado por poesia, assim, lendo Manuel de Barros, Conceição Evaristo, Mário Quintana, Elisa Lucinda, que eu adoro, ou mesmo Carolina Maria de Jesus, enfim. Lendo essas pessoas, eu fico sempre deslumbrada com a potência do amor, o quanto essas palavrinhas que essas pessoas reuniram em pequenos pedaços de papel
dão conta ainda hoje de fazer com que eu me transborde, fazer com que eu pense muito, reflita muito, e especificamente sobre como um corpo negro vive o amor, quais são as formas de amor, como a gente é atravessado, a gente ama de verdade, quem nos ama, como está sendo esse compartilhamento. Então eu tô cheia de perguntas sobre o amor e amando muito tudo isso. Mas as feministas negras são muito críticas, e tem que ser mesmo, eu também sou, em relação aos abusos que a mulher negra vive. O Brasil é um país, né, assim, feminicídio é estratosférico, assim, é assustador. Uma mulher morre muito, né, e assim, de formas muito violentas, e a violência, a crueldade, não é nem violência, a crueldade é muito impactante, assim. E eu, como esse corpo que está bem nesse limite, eu penso o quanto a gente tira o esforço do centro da terra para não ficar pensando só nisso, mas de ficar plantando sementes de amor através das artes, né? Tenho visto muito, não sou de axé, né? Mas estudo muito, penso muito nas mitologias de orixá, nas mitologias africanas, e vejo muito o papel das mulheres negras nos terreiros, vejo muito o papel das mulheres criadoras de grupos, como a Vanessa, que criou o Saramuná aqui, e é um grupo que aglutina muitas mulheres. Vejo o Iluobá, que aglutina um monte de mulheres, que é um grupo de mulheres percussionistas. Enfim, tenho positivado a minha sobrevivência, a existência da minha arte, da minha criação pelo, com e através do amor. Eu acho que é o máximo que eu posso ter de rebeldia contra esse sistema hoje, né? 2019 é seguir amando fervorosamente a arte, assim, seguir produzindo fervorosamente, sem abaixar a cabeça jamais. Não voltaremos para a senzala, não voltaremos para a cozinha. Assim, eu tenho um trabalho, eu reconheço meu trabalho hoje mais do que nunca, confio nele, porque confio nas artes e acredito, assim, a minha fé cênica transborda o teatro. Sou apaixonada por tudo isso, mas também entendi o amor ali como uma estratégia. O amor revolucionário, assim, o amor freiriano, o amor que a Bell Hooks, que é uma estudiosa negra norte-americana que estuda Paulo Freire, fala, né? O nosso amor não é um amor que está em casa esperando. O nosso amor é um amor que sai para a rua, que vai dialogar com o outro, que tem micro possibilidades, mas que aproveita muito bem cada uma delas. Eu estou aproveitando essa minha micro possibilidade aqui com você para dizer isso. Eu acredito que o teatro dá pra gente uma injeção de ânimo, assim, sabe? O teatro sempre leva a gente pra frente, mesmo nos momentos mais difíceis, assim. O que eu diria para as pessoas que estão começando, que estão vivendo, que estão fraquejando das pernas, que estão, como eu estava um tempo atrás, me sentindo muito atravessada só por coisa ruim, sabe assim, quando você não enxerga a luz lá no fim do túnel? A nossa luz é a gente mesmo, essa é a real, né? Enquanto a gente tá vendo possibilidade na gente, enquanto a gente tem força ali, ó, tônus muscular para ficar em pé e dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, a arte sobreviverá, né? Porque a arte é o que eu faço, é o que eu consigo fazer, é o que eu consigo mobilizar. O que eu tô movendo agora, enfim,
Mas eu diria para as pessoas, leiam mulheres latino-americanas, leiam mulheres negras. E não parem de produzir, não parem, vamos seguir produzindo, seguir fazendo ação, né? A palavra ator, atriz tem a ver com isso, é o cara que age, é a mulher que age, a gente faz. E por isso que a gente volta e meia na história, a gente volta a se tornar perigoso. Porque fazer, quando tudo diz que você não tem que fazer, que você tem que obedecer, abaixar a cabeça para o desmonte da educação pública, para o desmonte da arte, para a intolerância religiosa, para a criança com arma na mão, com né, o Estado assassino nos dizendo pare. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente não para mesmo, a gente avança, assim. E eu avanço segura de um exército que tá comigo. Quando eu tô sozinha, eu não tô sozinha. As pessoas falam, meu, você anda de noite, cuidado, pega Uber, Ana. Eu ando mesmo, eu ando na quebrada, cruzo Nova Esperança, Vila Helena, ando ali porque eu não tô sozinha. Eu tenho um exército comigo, eu tenho a força da minha palavra, eu tenho a força da minha energia, dos meus ancestrais. E eu não nego a minha força. Negar a nossa força, negar a nossa produção, a nossa ação é morte, é depressão. A gente não pode negar a nossa força, a gente tem que seguir. E eu leio muito uma escritora que chama Glória Anzaldúa. Ela é estadunidense e texana ao mesmo tempo, então ela se considera uma mulher de fronteira. E eu também passei a me considerar uma mulher de fronteira no Brasil, sendo artista negra num país que elege um governo como esse, né? Significa que mais da metade, bem mais da metade da população deseja a minha morte. Então, como viver quando mais da metade do país deseja a sua morte? Vivendo e sendo quem eu sou. Porque tudo isso chegou aqui porque pessoas como eu fizeram muito, assim. Então eu honro e saldo a memória dessas pessoas que morreram violentamente na ditadura militar, dos meus ancestrais que morreram na travessia do Atlântico, das minhas ancestrais indígenas que foram violentadas e que são o sangue dessa terra. Eu saldo essa memória e por elas eu vivo e continuo. E a Glória Anzaldúa diz que ela faz uma carta para as mulheres, ela pede para que as mulheres escrevam no coador de papel, escrevam no papel higiênico, escrevam no guardanapinho, escrevam, guarde os registros, deixe a pista da sua existência. A gente vai encontrando as pistas das existências uns dos outros, né? Umas das outras. E ela diz, não deixem as canetas coagularem as tintas. Escrevam e coloquem suas tripas no papel. Meu choro, meu lamento.